é como se fosse a criação de um novo mundo. Então tem um ecossistema de financiamento, tem um ecossistema de capital humano, dos melhores cérebros sendo atraídos, as melhores universidades, o capital financeiro, tudo isso junto lá, uma estrutura tributária, legislação trabalhista. Quando você combina tudo isso num lugar, o avanço da tecnologia é explosivo. A revolução digital tem um impacto potencialmente ainda mais explosivo do que foram as revoluções industriais anteriores. Então, se você comparar esse universo econômico ao nosso universo físico, o Vale do Silício é o Big Bang do mundo digital. A renda per capita de um povo depende do que nós chamamos de fatores de produção. A acumulação de capital, fábricas, instalações industriais, de um lado, do outro, o capital alimentando a indústria, o trabalho na agricultura. De repente, começam os fatores qualitativos, não são mais simplesmente fatores quantitativos. Não é mais 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de trabalhadores chegaram nas cidades, entraram nas fábricas, mais 2, 3, 4 fábricas novas. Qual o fator qualitativo? A tecnologia. Então não é só a acumulação de máquina, é uma máquina mais produtiva e mais eficiente. O mesmo trabalhador produz muito mais agora porque ele tem um trator. Antes ele arrancava com a mão. A China tinha 1,5 bilhão de pessoas na pobreza. A Índia tinha 1,5 bilhão de pessoas na pobreza. E de repente começa todo mundo a sair da pobreza pelos fatores qualitativos, educação, tecnologia. E essa tecnologia, por sua vez, que aumentou a produtividade dos fatores, enriqueceu pessoas, tirou da miséria milhões de indivíduos, enriqueceu países, essa tecnologia começa a ser difundida pelo mundo. Então, se você comparar esse universo econômico ao nosso universo físico, eu diria que o Vale do Silício é o Big Bang. Igual existe a teoria de que o universo físico se iniciou num Big Bang, aquilo começou a se expandir, tá? As velocidades crescendo, expandindo cada vez mais rapidamente, e a riqueza começou a se expandir. Uma das 4 ou 5 maiores empresas digitais americanas vale mais do que a Bolsa de Frankfurt inteira. Pega todas as empresas alemãs, soma aquele negócio todo, dá menos que uma empresa no Vale do Silício, qualquer uma das 4, 5 maiores. O americano estava exercendo a sua vocação, que era de inovação, o tempo inteiro, inovação, porque é o país onde existem mais liberdades para inovação, liberdade financeira, liberdade educacional, liberdade empreendedorismo, liberdade para transações em geral. Os Estados Unidos são uma máquina de inovar, não param de inovar. Os players estabelecidos justamente são as vítimas das novas ondas. E o que nós estamos assistindo é justamente essa expansão desse universo econômico à base de ciência, tecnologia aplicada, mas também à base de uma cultura de liberdade. Liberdade religiosa, liberdade de empreendimento, liberdade de opinião, liberdade para inovar, para empreender. Essa cultura floresceu mais entre os anglo-saxões. Os colonos ingleses vêm e descobrem uma terra nova, que é a América, e começam a trazer seus costumes, seus hábitos. A verdade é que nasceu um país com uma bandeira de liberdade. Essa liberdade religiosa, de empreendimento, liberdade econômica, virou um farol de progresso e de aplicação de tecnologias e de aplicação de novas fórmulas e de inovação. E nós somos criaturas ibéricas. A América Latina, Brasil, Argentina, nós somos ibéricos. Enquanto a América do Norte recebeu essa influência colonizadora dos anglo-saxões, são duas culturas diferentes, mas convergentes. A cultura americana com uma liberdade, ênfase na liberdade, e os europeus com a ênfase na igualdade. Então, os americanos acreditam que antes de você ter uma agência reguladora, você tem que ter a inovação. Então, você inova e depois você vai regulamentar. Nos Estados Unidos, tudo é permitido, menos o que for proibido. Ou seja, você faz a proibição depois, porque tudo é permitido. No Brasil, e na cultura ibérica, os espanhóis, os que foram colonizados pelos espanhóis também, é o contrário. Tudo é proibido, menos o que a corte permitir. O Brasil já foi uma economia relativamente livre. E aí começou a pesar demais, com o Estado em cima, com legislação inadequada, com encargos excessivos, com impostos elevados em demasia. Isso vai sufocando e asfixiando o ambiente de empreendedorismo e de inovação. Os investimentos em defesa, a tecnologia de defesa americana, é que começaram também essa revolução nas comunicações. E essa revolução tecnológica acabou se transformando numa indústria digital. A ARPANET foi o início, se transformando depois na internet, e isso sendo derramado para o setor privado no Vale do Silício. E esses investimentos públicos em defesa, no caso norte-americano, acabaram se transformando nesse Big Bang, o Vale do Silício já
em expansão em cima daquelas tecnologias iniciais que eram, primeiro, a internet, depois os grandes computadores foram sendo reduzidos com toda essa indústria de semicondutores e viraram computadores. A macroeconomia tem toda essa parte, política fiscal, política monetária, que é o dia a dia, que são as flutuações, o ciclo, está crescendo, está em recessão, etc. Mas tem uma parte que é muito importante e, na verdade, é a parte mais decisiva para o futuro do povo brasileiro ou de qualquer país. É a qualidade das políticas públicas que ajudam os países a crescerem mais ou a crescerem menos. É a qualidade das políticas públicas. Não é a atuação do governo, não é o governo mandar carta, não é o governo perfurar petróleo, não é nada disso. É a qualidade das políticas públicas que cria um bom ambiente de negócio. As universidades têm um papel decisivo, outra dimensão fundamental nesse Big Bang de aceleração tecnológica que foi o Vale do Silício. Berkeley, Stanford, ciências aplicadas, tecnologia aplicada. E isso vem justamente do capital humano que floresce dentro dessas universidades e da fecunda interação, e aqueles jovens que estão avançando dentro das universidades na ciência básica começam a aplicar a base de pesquisa e desenvolvimento, começam a aplicar esse conhecimento de ciências à realidade econômica. No Brasil temos esse desafio também. Como conectar as universidades com as empresas? Isso já acontece, mas numa escala também muito menor. A legislação trabalhista tem que ser também examinada sob esse ponto de vista cultural. O DNA europeu justamente coloca uma legislação trabalhista forte a pretexto de garantir direitos dos trabalhadores e acaba prejudicando os trabalhadores, porque a mobilidade em ambientes onde há essa evolução tecnológica, a mobilidade é decisiva. A possibilidade de trocar emprego, de reciclagem, de retreinamento, isso é muito importante para não esclerosar a própria empresa. E o próprio trabalhador é prejudicado, porque os encargos excessivos, trabalhistas, sociais excessivos, acabam criando uma massa de desempregados. Então a legislação trabalhista é uma arma de destruição em massa de empregos. Nos Estados Unidos é exatamente o contrário. Tem um salário mínimo hora e quase nenhuma outra regulamentação. Então o trabalhador se move de um lugar para o outro, às vezes trabalha 2 horas num dia, ou trabalha o dia inteiro, ou trabalha de manhã num lugar e à noite em outro, fim de semana num lugar, mas descansa durante segunda e terça. Quando alguém sai de uma empresa, não está proibido de entrar na outra. É como se falasse o seguinte: olha, não tem patente. Você não tem patente, você inventou isso aqui, mas você não está satisfeito aqui, você vai para outro lugar, faz lá e pode levar suas ideias. O Vale do Silício é um exemplo do que são as melhores práticas para um ambiente de alta tecnologia, que é exatamente essa liberdade. Se você pegar os 10, 15 maiores fortunas do mundo, particularmente dos Estados Unidos, eles não são herdeiros, são novos negócios. Isso reflete qual é a maior fonte de riqueza na sociedade moderna. É o conhecimento, é o talento, são as ideias, não é o capital. Antigamente, tinha 2, 3, 4 gerações de bilionários que ficavam na lista de maiores fortunas. Hoje é o contrário. O Steve Jobs veio de classe média, parece que não conheceu o pai. O Bill Gates era um homem de classe média, fez uma empresa numa garagem. Os inovadores, hoje, são as maiores fortunas, porque o fator mais escasso é a inovação, é a boa ideia, é a transformação, é o impacto que essa inovação... O ideal é que o imposto sobre as empresas fosse o mais baixo possível. Depois que o dinheiro saiu da empresa e veio para as pessoas físicas, aí sim você aplica a tabela progressiva de impostos, a tabela progressiva. Quem ganha mais paga um imposto de renda maior do que o que ganha menos. E essa é a história que aconteceu nos países avançados. Há 30, 40 anos atrás, justamente a base de impostos sobre as empresas, as alíquotas eram muito altas. Os impostos corporativos estavam acima de 44%, 45%, 46% no mundo inteiro. Quer dizer, praticamente metade do lucro gerado numa empresa era extraído da empresa. E aí o que faziam os executivos? Compravam jatinhos, ficavam hospedados nos melhores hotéis, retiravam sob forma de plano de saúde, etc., gastando, descapitalizando a empresa. Então o que aconteceu no mundo inteiro nas últimas 3, 4 décadas é que o imposto corporativo caiu. Estava acima de 40% e caiu para 26%. E nos Estados Unidos foram os que estão mais baixos. Não surpreende, portanto,
que a economia americana cresça muito mais do que a economia europeia, que o PIB americano esteja bem acima do PIB europeu. Os americanos tributam menos as empresas, e particularmente na área de tecnologia. Então, nos Estados Unidos os impostos são mais baixos, o ritmo de crescimento e acumulação de capital é maior, o ritmo de inovações tecnológicas é maior, o ritmo de aumento de produtividade e salários também, aumento dos salários, tudo isso é maior. As empresas brasileiras distribuem os dividendos porque a pessoa física não é tributada. Lucros e dividendos no Brasil não tinha tributação. E a pessoa jurídica pesadamente tributada. Então o que se faz? Você distribui e não é tributado, em vez de fazer a empresa crescer, investir mais na empresa e botar ela para crescer. Vira o paraíso dos rentistas e dos financistas, em vez de ser o paraíso dos empreendedores. Você já tendo centros de excelência como as grandes universidades americanas, você traz capital do mundo inteiro, treina esse capital do mundo inteiro e imediatamente abre a oportunidade para esse capital de grande capacidade, particularmente em aplicações muito benéficas para a sociedade. Eles pegam as ciências exatas, eles pegam ciências em geral, não só as exatas, mas também biológicas, econômicas, etc. Mas, na verdade, eles pegam ciências, tecnologia, matemática, engenharia, e os alunos que se destacam, o que se considerem capital humano de excelente qualidade, na mesma hora são qualificados para vistos de imigração. Ou seja, eles absorvem capital humano do mundo inteiro, recebem capital do mundo inteiro, treinam esse capital, desenvolvem pesquisas com esse capital humano, hibridizam, fecundam e capturam, através das políticas migratórias, esse capital de qualidade. Enquanto isso, do nosso lado aqui no Brasil, é o contrário. Desenvolve-se uma cultura avessa ao risco, muito focada em rentismo, caçadores de renda, e o melhor capital humano em ciências, em tecnologia, em engenharia, matemática. Esse melhor capital humano acaba fluindo, porque não há empreendedorismo, não há recurso, base de capital, a tributação é ruim, a política trabalhista é ruim, as universidades não recebem os recursos para pesquisa, esse capital humano quer avançar, quer fazer mais pesquisas, quer continuar produzindo. Então você perde o seu capital humano exatamente porque o ecossistema está em degeneração. As políticas públicas aqui nunca tiveram o foco de tecnologia e pesquisa. Esse nunca foi a prioridade, nunca foi o foco. O foco são as políticas sociais. Nos Estados Unidos o foco era justamente a alta tecnologia. Vamos mandar um homem à Lua, vamos mandar um homem a Marte agora. O São Paulo tem uma concentração industrial. O Rio de Janeiro tinha uma concentração industrial também, que depois perdeu um pouco de sua importância. No Mato Grosso você tem agricultura, mas cadê o nosso centro de tecnologia? Onde é que estão as pesquisas e desenvolvimentos, os investimentos, essa cultura riquíssima que explica essa explosão de tecnologia do Vale do Silício? Onde é que está essa cultura? Uma das dimensões importantes em que isso acontece é o que nós chamamos de partnership. É a democratização do acesso ao capital. Porque os jovens chegam com ideias, com talentos, com vontade de trabalhar, com sonhos, com grande capacidade de empreender. E eles precisam ter acesso ao capital. Então, de um lado, você tem o ecossistema financeiro, com dinheiro de venture capital, dinheiro de anjo investidor, você tem depois os private equity, então você tem todo um ecossistema de financiamento. Mas, ao mesmo tempo, você precisa de regras flexíveis que permitam que haja essa democratização do acesso aos lucros. A democratização dos lucros, a participação dos lucros. A ideia do partnership é como é que eu vou participar do sucesso e das dificuldades dessa empresa, em vez de simplesmente ser um assalariado. O assalariado é muito digno, muito correto, está tudo certo. Agora, o que acontece? E se esse investimento, e se isso tiver um crescimento explosivo, se houver essa aceleração tecnológica, a empresa valer bilhões de dólares, você era um assalariado ali quando você poderia ter ficado milionário também. Então a Nvidia é um bom exemplo, onde quase 80% dos funcionários têm participação nos lucros e quase 80% dos funcionários têm mais de $1 milhão, porque eles não são mais simplesmente assalariados, eles são sócios, eles são partners. Essa é a cultura do partnership. Isso era muito comum no sistema financeiro. Por exemplo, o campeão americano dessa cultura era a Goldman Sachs. Ela lançou isso 40, 50, 60 anos atrás. O Pactual, que foi o banco que nós criamos nos anos 80 no Brasil, meados dos anos 80, era uma cultura de partnership que era uma costela caída da Goldman. A inteligência artificial é agora
um novo fator de aceleração. É a maior onda de transformação que a sociedade humana tem que enfrentar, superar e usar justamente a nosso favor. Então, os desafios humanos serão imensos. Tem gente que vai querer acelerar a sua velocidade de sinapses. Tem gente que vai querer viver 300 anos. Tem gente que vai querer... Quer dizer, os desafios são imensos, mas ao mesmo tempo as oportunidades são imensas. Com esse aumento de produtividade total dos fatores, significa que a miséria acaba universalmente. Você vai criar realmente uma renda universal daqui a pouco para todo ser humano, porque a produtividade e a riqueza vão se acelerar rapidamente, desde que você deixe a engrenagem que produz a riqueza funcionar. Além das considerações econômicas, de que essas novas tecnologias aumentam a produtividade, aumentam a criação de riqueza, aumentam o impacto econômico em vários setores, educação, agricultura, saúde, além de todas essas considerações, uma delas é fundamental, devido às condições peculiares do Brasil. Como nossos encargos trabalhistas são excessivos, os impostos muito altos, os encargos sociais também demasiados, como você tem toda essa inadequação de marcos regulatórios, de legislações, você acabou criando um mercado informal quase do tamanho do mercado formal. O Brasil tinha 46 milhões de carteiras assinadas de trabalho e 40 milhões de invisíveis, além dos 20 milhões que são assistidos nos programas sociais. Então eram 106 milhões, na época que nós analisamos esses números lá, 106 milhões de brasileiros em população economicamente ativa, que a gente chama em idade de trabalho, 20 milhões estavam assistidos socialmente. 46 milhões de carteira assinada e 40 milhões na informalidade. Desses 40 milhões, gente valente que acorda cedo, sai para trabalhar, por exemplo, no Uber. Gente que sai para trabalhar no táxi. Se você entra com um carro autônomo, você vai desprover de meio de subsistência 4 milhões de brasileiros, de repente. Então, essa não é uma inovação que nós temos que trazer agora para cá. Você quer trazer hoje o carro autônomo para o Brasil? Não quero. 4 milhões de brasileiros dependem disso para viver. Essa não é a prioridade. É uma tecnologia muito boa para você rodar no Vale do Silício. População rica, um país rico. O PIB do estado mais pobre dos Estados Unidos é muitas vezes maior do que o PIB do Canadá, muitas vezes maior que o PIB do Brasil, do que a renda per capita no Brasil. Então são realidades diferentes. A humanidade agora se conscientizou que petróleo é uma ameaça ao futuro, pode mudar a relação entre a biosfera e a atmosfera, pode causar uma ameaça, inclusive, à espécie humana. A demanda vai cair por esse produto meu e vai começar a aumentar a demanda por energia mais limpa. Nós vamos para outro tipo de energia. Aí, de repente, o governo pode ajudar. Aí entra o governo e fala o seguinte: eu vou ajudar. Eu vou subsidiar a transição energética. Vou dar subsídio para eólica, para solar, ou pelo menos não vou tributar esse tipo de energia e vou tributar a outra. Vou botar imposto sobre fóssil, sobre combustível, de base fóssil, etc. Então, é o que os economistas também chamam de externalidades, positivas e negativas. Se você está ajudando a produzir um ambiente melhor, eu te dou um subsídio, porque é externalidades positivas. Você está criando um ambiente propício, um planeta verde. Voador também, que vai levar as pessoas do aeroporto até o centro da cidade, do centro da cidade até o aeroporto. Não é uma prioridade para o brasileiro hoje. É claro que vai melhorar a mobilidade urbana, tudo isso. A prioridade do brasileiro hoje é justamente a tecnologia que tem um impacto sobre o preço dos alimentos, a tecnologia que aumenta a produtividade agrícola, a tecnologia que aumenta a capacidade dos brasileiros de desenvolverem justamente esse novo mundo digital. O carro elétrico, principalmente para transporte das grandes, estamos tendo uma super safra agora, mas a dificuldade de transporte, 80%, 90% disso é transportado através de estradas que precisam de reparos, ao mesmo tempo são intensivas em combustível fóssil, então é caro, polui, tudo isso. Então o carro elétrico seria interessante. Agora, é um carro, justamente, é o caminhão elétrico. É para transportar a safra, é para levar e escoar toda essa produção agrícola para os portos. É quase que um investimento em logística de transporte. É mais importante hoje do que um carro autônomo. Qual é o papel do Brasil? Como é que o Brasil vai se desempenhar nesse universo em aceleração, em expansão acelerada? A grande fonte de vantagem comparativa do Brasil era a agricultura. O Brasil superou os Estados Unidos
na segurança alimentar do mundo. Porque os Estados Unidos produzem até mais do que nós, só que eles consomem tudo. O Brasil exporta. O Brasil alimenta a população e ainda exporta para o resto do mundo, com uma imensa vantagem comparativa em recursos naturais. O Brasil tem recursos hídricos, a China não tem recursos hídricos suficientes para expandir a produção agrícola. A Índia não tem. E a população humana vai aumentar em 20 bilhões de habitantes, o que levou quase 20 séculos para chegar a 2 bilhões, de repente agora pulou para 8 e vai pular para 10 nos próximos 25 anos. Quem vai alimentar? Quem garante a segurança alimentar do mundo? Quem tem recursos hídricos para, através de uma boa produtividade, eficiência da agricultura, alimentar o mundo? É o Brasil. Isso quer dizer que o Brasil fica condenado a ser um país de base agrícola? Não. Ao contrário, nós vamos, como nós temos recursos renováveis, como a energia no Brasil é limpa e barata, só é cara por causa dos impostos. A energia no Brasil é abundante e é limpa e renovável. Então, se você tem essa base de recursos, você pode fazer justamente essa transformação industrial que vai acontecer, baseada nas novas tecnologias, baseada na vantagem comparativa que nós tínhamos inicial, que era a agricultura. Nós vamos usar essa tecnologia toda que está chegando para fazer a revolução na agroindústria. Então, em vez de exportar soja e importar o óleo de soja, nós vamos exportar soja e óleo de soja. Então, o Brasil vai naturalmente se derramar, primeiro para a agroindústria, depois para as indústrias convencionais e, finalmente, vai chegar lá no processamento de dados. Por exemplo, no campo, você tem economia de defensivos. Em vez de você jogar nuvem de defensivos numa plantação agrícola e perder, quando dá um vento, você perder 90% dos defensivos, você usa robôs. E os robôs vão aplicando planta a planta onde necessário. Isso economiza 80% a 90% dos defensivos. Da mesma forma, você tem o Waze do trator, para economizar o uso de diesel. Economiza 40%, 45% do diesel do trator se você tiver a rota pré-programada, com controle através de robótica. Se usar as tecnologias existentes para aumentar a produtividade, a base de produção agrícola brasileira, é um espetáculo. Ao mesmo tempo, você pode fazer a industrialização. Vou dar alguns exemplos. Da fibra vegetal, da própria cana-de-açúcar, você pode fazer em têxteis, 40% mais barato que a indústria têxtil convencional. O fato do Brasil ter uma base de recursos naturais muito forte, recursos naturais, energia limpa e barata, isso, na verdade, é uma dádiva. Não há problema nenhum em você exportar produtos agrícolas básicos. O comércio sempre foi uma alavanca de progresso, uma ferramenta de criação de riqueza. Todos ganham numa troca comercial. Em um país que tem recursos naturais abundantes, ele tem uma vantagem imensa. Você vê, os árabes estão em cima do petróleo. Conseguiram ter uma renda per capita altíssima. Era uma tribo nômade, andava pelo deserto em cima de camelos. Hoje são riquíssimos. E recebem imigrantes do mundo inteiro lá para servi-los, porque eles têm recursos naturais que foram utilizados de uma forma empresarialmente efetiva, eficaz. Ora, se o Brasil tem esses recursos todos, já tem uma base agrícola formidável, justamente com essa base de recursos naturais, é muito fácil isso se desdobrar numa indústria forte de processamento desses recursos naturais. E com esses recursos, seja da exportação, seja do processamento desses recursos internamente, você também vai criando os seus investimentos em educação, pesquisa, tecnologia. Isso é um círculo virtuoso. Quanto mais tecnologia, educação, pesquisa, maior a capacidade de transformação de recursos naturais em novas indústrias. Imagina o desafio de Israel, que não tem recursos naturais. O desafio do Japão, que não tem recursos naturais. Eles tiveram que transformar, às vezes, doações para formar uma base de capital humano forte. E hoje é um país avançadíssimo em pesquisa, tecnologia, desenvolvimento. Nós temos tudo isso. Em vez de nos acomodarmos à simples exportação de produtos agrícolas, nós tínhamos que disparar essa nossa inserção na transformação industrial que está acontecendo. O que está errado é adormecer em cima disso, em vez de transformar isso na base natural de desdobramento da
base agrícola para a agroindústria, da agroindústria para a indústria em geral. Os Estados Unidos também eram exportadores de commodities agrícolas no início, era uma colônia, exportava tabaco, exportava chá para a Inglaterra. Não tinha nada de errado nisso, eles foram pegando esses recursos e foram transformando em indústria devagar, depois foram transformando em tecnologias, hoje agora no Vale do Silício. O que falta é justamente uma atitude empresarial, é toda uma cultura, é uma superestrutura. É a criação de um ambiente de negócios que possa criar prosperidade para todo mundo, da liberdade econômica, da liberdade de empreender para inovar, impostos baixos, pouca burocracia, simplificação de normas regulamentares, marcos regulatórios simples e convenientes, adequados. É uma questão de mentalidade. Nos Estados Unidos você tem esses recursos. O capital existe, está disponível, justamente para que essas inovações, que são apenas sonhos, sejam avaliadas e sejam experimentadas, e sejam executadas e implementadas, certo ou errado. Se der certo, novos bilionários, muita gente ganhando dinheiro ao mesmo tempo. No Brasil é o contrário. Há grandes inovadores, grandes empreendedores, gente que quer fazer coisa, mas falta o capital. Porque o Brasil virou o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores. O juro lá em cima, inflação alta, muito risco, muitos encargos trabalhistas, impostos elevados, pouca base de capital disponível, porque é o paraíso dos rentistas. Para que correr risco se você tem um governo se endividando em bola de neve, pagando muito mais do que o capital conseguiria gerar? Quais são as políticas públicas que permitem justamente que essa dinâmica de uma economia de mercado se desenvolva, que um país entre nesse Big Bang, nesse universo de aceleração tecnológica, de enriquecimento das populações, que o Brasil não precise mais perder cérebros no brain drain, gente fugindo, que não precise mais de gente simples também, indo lavar prato em Barcelona, indo fazer entrega de pizza em Boston, pudessem ter nossos filhos, nossa população, os empregos aqui. Por que alguns países crescem muito mais rápido que os outros? Qual é o segredo dessa explosão tecnológica? Qual é o segredo desse avanço educacional, desse aumento de produtividade, do aumento de renda da população?